Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a nossa escola bíblica da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. No nosso último encontro, falamos sobre as bem-aventuranças e aprendemos que devemos expressar em nossas vidas o caráter de Cristo. Hoje vamos dar continuidade e vamos falar sobre a função do discípulo no mundo. É como o cristão ele consegue expressar o caráter de Cristo no mundo, como podemos viver nesse mundo que é contrário a Deus. Isso vamos ver na nossa aula de hoje, então nos acompanhe. Né? Dúvidas e observações você pode deixar registrado nos comentários aí abaixo no vídeo ou mandar um e-mail para esse endereço que está aí na tela. Então vamos lá, esteja atento às nossas observações sobre um texto, pegue uma Bíblia, caneta e venha junto conosco. Nosso tema de hoje é sal e está baseado no texto de Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nesse texto, Jesus fala a respeito da função dos discípulos no mundo. Como é que cada cristão, como é que a igreja deve se comportar e qual a função dela no mundo. E Jesus vai ensinar que o objetivo da vida cristã é que Deus seja glorificado na terra por meio daqueles que são os seus discípulos. E para exemplificar bem isso, Jesus ele vai se utilizar de duas figuras simples e comuns, bastante conhecidas não só na sua época, como também hoje, que são o sal e a luz. E ela vai usar essas duas figuras para fazer uma comparação com a vida do crente. Então, vamos ver bem detalhadamente, acompanhando o texto, para ver o que significa ser sal e luz no mundo. A primeira metáfora de Jesus é que o cristão, o discípulo, ele é o sal da terra. E agora eu pergunto a você, qual a função do sal? Que função o sal teria na época de Jesus? E que função o sal pode ter ainda hoje? Se você quiser, faça uma pausa no vídeo, né? Faça uma pesquisa e procure ver quais são as funções do sal. E o sal ele tem pelo menos duas funções principais. A primeira é conservar, né? Principalmente na época de Jesus, em que não havia geladeira para conservar alguns dos alimentos, principalmente carnes. Então o sal ele era utilizado como conservante. Ainda hoje a gente utiliza o sal como conservante nas nossas carnes, né? Apesar da geladeira, né, às vezes nós compramos algumas carnes que já vêm salgadas, né? Isso faz com que elas mantenham o bom estado e não apodreçam tão rapidamente. Então essa é a primeira função do sal, é de impedir, né, o apodrecimento de alguma coisa. A segunda utilidade do sal é principalmente dar sabor aos alimentos.
Então ninguém gosta de comer algo que está insosso. Uma comida sem sal, ela fica sem sabor. Então, o sal serve para temperar e para conservar. Então, o discípulo, como o sal da terra, ele serve para temperar a terra, para conservar a terra e tudo isso para Deus. Ser sal é tornar a terra mais agradável para Deus e reduzir o avanço da corrupção. Então, pensando no sal como um conservante, a função do cristão deve ser de impedir o avanço da corrupção na terra, o avanço do pecado na terra. E ainda tornar a terra mais agradável para Deus. Então, se há algo que ainda mantém a terra hoje, que torna a terra um lugar melhor e que faz com que Deus se agrade da terra, certamente são os cristãos que são o sal da terra. Então, todos os cristãos, a igreja tem a função de viver de forma que o avanço do pecado no mundo seja impedido. E aí Jesus faz um questionamento: e se o sal perder o seu valor, seu sabor, como restaurá-lo? Naquela época de Jesus Cristo, quando um sal ele se tornava insípido, ele era usado nas lajes das casas e para ajudar na formação, na construção e impedir vazamentos, rachões. Então o sal, depois de insípido, ele tem essa utilidade, né? Ele é colocado no chão das lajes para que as pessoas pudessem caminhar em cima, né? Por isso que Jesus disse que o sal insípido serve apenas para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas aí Jesus pergunta: como restaurá-lo? Né? Obviamente, essa é uma pergunta que não tem resposta, é uma pergunta retórica. Né? Todo cristão ele não deve procurar ser o sal da terra, mas ele é o sal da terra. Né? Jesus não disse que vocês devem ser o sal da terra, mas disse que vocês são o sal da terra. Né? Então, uma vez que esse sal se perde o sabor, ele serve apenas para a condenação e perde a sua função de sal. Em seguida, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. A luz é representada na Bíblia estando em oposição às trevas. Luz representa geralmente pureza, bondade, verdade ou sabedoria, enquanto escuridão muitas vezes representa depravação, ignorância ou falsidade. Na criação do mundo, uma das primeiras coisas que Jesus criou foi a luz e fez questão de fazer distinção entre a luz e as trevas. E aí agora ele diz: vós sois a luz do mundo, mas ele também disse: eu sou a luz do mundo. Então, o discípulo cristão, ele é a luz do mundo, porque o seu mestre é a luz do mundo. E como a luz está em oposição à escuridão, como a verdade está em oposição à falsidade, como a pureza e a bondade estão em oposição à corrupção e à maldade, assim o discípulo de Cristo está em oposição ao mundo. João capítulo 3, versículo 19, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. João disse que Jesus era a luz do mundo
e que os homens não amavam porque suas obras eram más. Então, mostrando aí claramente uma oposição entre Deus e o mundo e entre o cristão e o mundo. Então, o discípulo ele é luz porque o seu mestre é luz, e ser luz deve ser parte da natureza do discípulo, e o cristão deve entender que ele está em oposição ao mundo pecador e que a sua função como luz é iluminar este mundo. Veja que Jesus ele fala bem claro, né? Uma cidade construída sobre o monte não pode se esconder, né? Naquela época era muito comum construir cidades sobre os montes, tanto para uma questão de segurança ou de visibilidade. E aí Jesus disse: é impossível que uma cidade como essa seja invisível, que ninguém a veja, né? Então você vê aí na sua tela um exemplo de uma cidade, né, não antiga, uma cidade contemporânea, construída sobre o monte, né, e é bem visível, e assim também deve ser o discípulo cristão. A segunda explicação que Jesus dá é sobre a candeia, né? Então você está vendo aí um exemplo de uma lamparina utilizada na época de Jesus. Então, naquela época, quando se precisava de iluminação, se acendia uma lamparina dessa e se colocava num canto, num vão da casa, de modo que ela pudesse iluminar o máximo possível do ambiente. E aí Jesus disse: é certamente um absurdo você acender uma lamparina, uma lanterna e tentar cobri-la e negar a sua função de luz, de tentar iluminar o ambiente. Então, da mesma forma, não faz sentido um cristão que, ao invés de ser luz do mundo, tenta fugir para a invisibilidade, né? Um cristão que ele não é notado, que ele não é percebido, que as pessoas não sabem quem ele é, o que ele faz, que as pessoas não veem a luz desse cristão iluminando o mundo, né? E aí tentar ser um discípulo invisível que não ilumina, que não reflete a luz de Cristo, que não está em oposição a tudo aquilo que é corrupto, que é falso, que é trevas, é uma negação do próprio chamado que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. E aí, continuando na sua explicação, né, Jesus fala sobre aquilo que é tanto o objetivo de todo o Sermão do Monte, como também o objetivo da vida cristã. E aí você vê aí na sua tela duas perguntas aí embaixo. É uma vida antropocêntrica ou teocêntrica? Você sabe a diferença entre essas palavras? A, uma vida antropocêntrica é uma vida centrada no homem, né? Que vem de anthropos, que é homem. E uma vida teocêntrica é uma vida centrada em Deus, que é Theos. E aí o que nós vamos ver é que ser sal e ser luz, tudo isso tem um só objetivo, que é levar as pessoas até Deus. Veja aí na sua tela. A gente tem aí uma preposição, né, chamado para, que indica aquilo que deve ser o objetivo da vida do cristão, né? Então, brilha a luz diante dos homens. Para quê? Qual é o objetivo disso?
para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Então, a glorificação de Deus é o objetivo das nossas obras, de sermos sal e sermos luz. As nossas obras não são um meio de conseguirmos uma glória para nós mesmos, nem para que nós mesmos sejamos vistos. As nossas obras não são um fim em si mesmo, mas o objetivo delas é conduzir as pessoas até Deus. Ah, e aí esse é o objetivo, né, de todo o Sermão do Monte, de toda a vida cristã, é que Deus seja visto na sua vida. E veja como isso é interessante, porque logo antes Jesus disse que nós somos luz e que nós precisamos brilhar e que nós precisamos ser vistos. Mas no final das contas, tudo isso serve para algo muito maior do que nós mesmos, que é a própria glória de Deus. Então nós devemos ser vistos para que Deus, mais ainda, seja visto e glorificado através da nossa vida como discípulos. Então vamos ver um pouquinho algumas questões práticas, né? Ah, nós vamos colocar algumas questões aí, e aí você pode tentar responder, e eu vou ler as questões e vou comentar um pouco sobre elas. Primeiro, sabendo que ser sal e luz tem um valor ético, que práticas positivas podem estar relacionadas com a função do discípulo de tornar o mundo agradável a Deus? Então, como nós já vimos, ser sal está relacionado a impedir o avanço da corrupção no mundo. E ser luz está relacionado à oposição dos cristãos com o mundo e com as trevas. Então, logo isso exige do cristão um posicionamento ético e moral sobre diversas questões na vida. O que nós vamos perceber é que a vida cristã ela é uma constante oposição com tudo aquilo que o mundo apresenta e que é contrário a Deus. Então, falando em práticas positivas, né, está aí principalmente o estabelecimento de um padrão de vida, de uma proposta de ética prática que é fundamentada única e exclusivamente na palavra de Deus, e não em outras coisas que o mundo apresenta, como lutar ativamente contra a corrupção, né, contra atos de corrupção, contra a desonestidade, né, principalmente são práticas positivas, né? Pequenos atos de honestidade na vida do cristão são muito importantes para revelar o seu caráter de ser sal e luz, né? Como suborno no trânsito, quebrar leis de trânsito, como falsificar documentos, mentir, né? E várias outras coisas, né? E eu quero desafiar você a pensar também em outros posicionamentos éticos que o cristão deve demonstrar diante daquilo que o mundo apresenta. 2. Olhando para todo o Sermão do Monte, o que você entende que são as boas obras que Jesus falou no versículo 16? Boas obras podem ser tudo aquilo que Jesus ensina verdadeiramente no Sermão do Monte, que é
como nós já vimos, expressar o caráter de Cristo, como Jesus vai falar mais à frente, é como tratar do próximo, como tratar a esposa, o seu relacionamento com Deus, as obras de caridade. Então, tudo isso aí são boas obras. Então, a partir da maneira como o cristão ele age na sociedade, né? A partir de como ele trata o seu esposo, seu vizinho, seu colega de trabalho, né? Ele será visto pelas suas obras, e se forem boas obras, Deus será glorificado por causa disso. Leia Atos 13, 47 ao 49 e relacione com a função de ser luz, né, de levar a luz de Deus para o mundo. E o texto diz o seguinte: pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei você como luz para os outros povos, a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro. Quando os não-judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda a região. Então o texto é muito claro quando fala que ser luz aqui está relacionado com a pregação da palavra e com espalhar a palavra do Senhor sobre a região. Então, quando Jesus diz que o cristão ele é luz do mundo, ele também tem que ser luz pregando o evangelho de Deus, espalhando a mensagem da boa nova a respeito de Jesus Cristo. E essa função não pode ser negada nem negligenciada por ninguém. E 4, uma questão aí mais pessoal, mas para a sua reflexão, né? Você pode dizer que a sua vida motiva as pessoas a glorificarem a Deus? Será que você tem sido visto e bem visto como cristão que glorifica a Deus? Ou será que as suas obras glorificam apenas a você mesmo? Ou você tem sido um cristão invisível, que nega ser sal e luz no mundo, que não é visto pelas pessoas e nem as suas obras, as boas obras, nem éticas, nem devocionais, são vistas por ninguém? Então pense aí um pouco. Depois analise mais cada uma dessas questões, né? Tente respondê-las, e eu quero desafiar você a pensar em situações práticas do seu dia a dia, né? Ah, como é que você pode ser sal amanhã no seu trabalho? Como é que você pode ser sal na forma como você se relaciona com seu vizinho? Como é que você pode ser luz quando você vai na padaria comprar pão? Então, pense sobre isso. Próxima aula, nós voltaremos falando sobre o Sermão do Monte. Falaremos então sobre a justiça do cristão, né? Então, nos acompanhe, né? Faça esse estudo conosco. Deus o abençoe.